Menino, mas você não faz nada direito? Olhe seu irmão, ele sabe tudo e você não sabe nada. Puxa, que catástrofe! Olhe para seus primos, eles são o sucesso e você fica sempre no lugar do fracasso. Você não está vendo que sua irmã está fazendo tudo melhor do que você? Você não faz nada certo, nunca. Essas são algumas falas que você, pai ou mãe, talvez já tenha em algum momento dito ou ouvido e não se dê conta da gravidade do efeito nos seus filhos. E isso é atemporal, viu? Não importa se é uma criança ou um adolescente. Esse tipo de comparação vai minando completamente a autoestima do seu filho. E aí, sem que você tenha intenção deflagrada, clara, explícita, você vai fazendo com que ele se sinta incapaz, incompetente. Alguém que necessariamente é menor, é pior do que a irmã, do que o primo, do que aquele colega de classe. E aí eu fico me questionando, por que os pais não refletem acerca das comparações? Por que é tão difícil os pais compreenderem o quanto eles humilham, magoam, depreciam, diminuem os filhos em detrimento dos outros? Boa parte das vezes, os pais não se dão conta dos efeitos negativos e adoecedores da sua fala. Eles acham, inclusive, que comparando, eles estão puxando esse filho para cima. Eles estão sinalizando o que eles esperam. Mas os filhos, muitas vezes, sem recursos, não sabem o que fazer nessa dinâmica para alcançar essa expectativa alta, altíssima desses pais. Isso se dá também por um comportamento inconsciente de preferir um dos filhos. Preferir um dos filhos é amar menos o outro? Não necessariamente, mas pela via das afinidades, você se identifica mais com um, ou você gostaria em alguma medida de que os dois fossem semelhantes à sua prospecção, à sua expectativa, à sua projeção. Mas isso é possível? Lembre da sua história. Quando você era a vítima, a bola da vez, e seu pai ou sua mãe fazia comparações como essa, como é que você se sentia? Vamos ser muito sinceros. Ao invés dos filhos crescerem por essa via, eles se sentem muitas vezes distantes do que pedem a sua alma. Por que um médico, um advogado, um engenheiro é melhor do que um pintor, do que um artista, só pela via do retorno financeiro? Mas um artista, um cozinheiro, uma outra profissão qualquer pode ter, inclusive, muito mais remuneração se há amor por aquilo que é feito. Essa dedicação vai fazer toda a diferença. Nós conhecemos, e você sabe bem disso, profissionais medíocres, porque eles não se encontram, não se acertam, não se afinam com aquilo que fazem. O olho não brilha, o coração não bate, a mão não gela toda vez que vai se sentir desafiado a um novo percurso, um novo caminho a trilhar. Em contrapartida, se tivesse ouvido a sua intuição e a sua alma, certamente teria um outro nível de realização. E aí, muitas vezes, a gente só compreende o lado daquele que foi comparado para baixo. A sensação de injustiça, de menos-valia, de incompetência e os efeitos que isso traz a médio e longo prazo. Mas existe também um lugar daquele que é comparado e que fica como a referência de cima. Ele se sente culpado como a arma que é usada pelos pais para ferir o outro. E isso não é fácil. Aparentemente é um lugar mais confortável, mas isso também traz consequências. Ele passa a se exigir para atender essa expectativa de perfeição dos pais, porque ele é o exemplo. Ele é o melhor aluno, ele é o mais bonito da turma, ou tantos outros elementos que acabam sendo projetados para esse filho tido como perfeito. O sofrimento está
em fazer escolhas ao longo da vida que não tirem desse lugar de perfeição. E o perfeccionismo é adoecedor. Não é incomum ver pessoas com insônia, com distúrbios associados à ansiedade, à depressão, por não conseguirem, nas suas relações, se manter nesse lugar que foram, de alguma forma, apresentados desde muito cedo pelos pais. O que eu posso observar na clínica, escutando adolescentes e adultos, é o quanto essa comparação ela é nefasta, ela é desagregadora, tanto para aquele comparado por cima, quanto para aquele que é menosprezado, que é ridicularizado, que é depreciado. O que nós temos aí de positivo nessa comparação? Agora que você chegou até aqui no vídeo, reflita sobre isso, se questione por que fazer com que dois irmãos eles se olhem de forma hostil, seja porque eu preciso manter essa aliança com os meus pais, ocupando esse ideal de perfeição, e isso me traz um lugar diferenciado em relação aos irmãos, aos colegas, seja porque eu encontro um referencial que eu não consigo atender. E aí percebemos que na vida adulta, muitos desses sujeitos que na infância ouviram esse tipo de comparação, acabam seguindo a essas profecias autorrealizadas. Enquanto esse movimento é inconsciente, nós automatizamos. Mas agora você já se dá conta. O que você pode fazer para reverter esse quadro? Possibilitar que tanto o filho que foi desqualificado ao longo dos anos, quanto o filho que foi enaltecido ao longo dos anos, eles possam descumprir esse padrão de lealdade e serem liberados para que possam seguir as suas próprias escolhas, para que possam ser felizes dentro dos arranjos, dos caminhos, dos percalços. Libere seus filhos, libere a si próprio.